Olá, hoje a nossa leitura do Êxodo chega ao capítulo 4. Nós vimos no capítulo 3 Deus chamando Moisés, Deus se revelando a Moisés, se revelando como eu sou, revelando o seu poder na sarça ardente. Além de se revelar, de revelar seu poder, Deus mostrou para Moisés um plano, onde Moisés tinha um papel a desempenhar, mas o plano era de Deus. Deus livraria seu povo e Deus estava chamando Moisés para participar desse plano. Moisés estava sendo o homem escolhido por Deus para tirar, libertar seu povo do Egito. E aí, será que com todo esse poder de Deus demonstrado, com a aparição na sarça, com as promessas de que o povo sairia de lá e que o povo sairia com riqueza, abençoado, será que com toda essa revelação e com toda essa promessa de Deus, Moisés vai aceitar essa missão? Moisés vai se engajar no que Deus está fazendo? Será que Moisés vai confiar na promessa e na palavra de Deus e partirá para fazer o que Deus está mandando? Será que eu e você confiamos no poder, na promessa e na palavra de Deus e desempenhamos hoje a função que Ele nos manda? É isso que veremos na vida de Moisés e é isso que pensaremos sobre a nossa vida. Vamos lá então, vem comigo, vamos ler a Bíblia juntos. Livro do Êxodo, capítulo 4. Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: Um bordão. Então lhe disse: Lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: Torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem, mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor:
Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou-o o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo, e o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Como você viu na leitura, o nosso irmão Moisés reluta bastante, né? Ele tenta não aceitar a missão, ele tenta fugir, ele tenta falar para Deus: olha Deus, escolhe outro. Ele tenta não, ele fala para Deus: escolhe outro, chama outro. Ele tenta se esquivar da missão que Deus tem para ele. Mesmo tendo visto todo o poder de Deus, toda a maravilha de Deus, ele ainda reluta em se envolver nessa missão. E ele começa essa fuga dizendo para Deus: Deus, não vai dar certo. O povo não vai acreditar. Melhor o Senhor não me usar. Melhor o Senhor fazer sozinho, né? É o que ele diz aqui quando ele responde, né? E o que é que Moisés está respondendo? Olha, aqui no versículo 14 do capítulo 3, começa uma resposta de Deus. Quando Moisés perguntou: e se perguntarem o seu nome? E Deus fala: olha, eu sou o que sou. E Deus continua dizendo, ó, não disse mais: eu sou, vos enviou. E aí no versículo 15, disse ainda, e Deus vai mostrando quem ele é o Deus dos pais de Abraão, de Isaque e Jacó, ele que envia, o nome dele será eternamente lembrado assim. E Deus continua falando, dando ordens para Moisés: vai lá, junta os anciãos, diz para ele que fui eu que o enviei você para eles, diga que eu te apareci e que eu tenho visto, que eu tenho visitado o povo, eu sei o que está acontecendo lá. E que eu disse: olha, eu vou tirar vocês, eu vou fazer vocês subir da aflição do Egito, eu vou trazer vocês para a terra que eu prometi para Abraão. E Deus continua dizendo: eles vão ouvir a tua voz, e você vai falar com o rei do Egito, e vai dizer para o rei do Egito que é para ele liberar vocês, para vocês me sacrificarem, né, adorar a mim. E eu sei que o rei do Egito não deixará vocês irem, mas eu vou ferir o Egito. Olha que discurso longo de Deus, né? Eu tenho misericórdia de vocês, vocês sairão de lá com riquezas, não sairão de mãos vazias, vocês despojarão os egípcios. Esse discurso vem até o final do versículo 22, aqui Deus falando. Então, diante dessa fala longa de Deus, Moisés responde, o começo aqui do capítulo 4. Moisés responde: eles não vão acreditar em mim, porque eles vão duvidar, vão falar: o Senhor não apareceu para você coisa nenhuma. Deus, não me use porque ninguém vai acreditar em mim e vão achar que eu não te ouvi, que eu não estou fazendo a tua vontade. Essa fuga de Moisés me lembra uma coisa que eu já falei algumas vezes já. Eu já disse para mim, já disse para as pessoas, já disse para a igreja que seria muito mais fácil se Deus não nos usasse. Deus quer revelar seu poder ao mundo, Deus quer revelar seu amor ao mundo, Deus quer se revelar ao mundo. É muito mais fácil Deus abrir o céu e dar um grito lá de cima, né? E todo mundo ia cair de joelho aqui e falar: poxa, Deus existe realmente. Todo mundo ia reconhecê-lo. Mas ele não quer fazer isso. Ele quer usar pessoas, ele quer usar a igreja, ele quer usar pessoas que são falhas, que são pequenas, que são insignificantes. Ele resolve demonstrar sua grandeza através de pessoas pequenas. E é isso que Deus está fazendo aqui com Moisés. E Moisés fala: não, Deus, eu não sou uma boa opção. Não, Deus, é melhor o Senhor usar outro.
Não, Deus, não vão acreditar que o Senhor falou comigo. E Deus insiste no seu plano de usar Moisés e vai demonstrando para Moisés que o plano dele será cumprido e que é isso que tem que acontecer. E o versículo 2 traz uma frase inesquecível para mim, olha. Deus fala perguntando para Moisés, o que é que você tem na mão? E Moisés responde, um bordão. Se você está acompanhando os nossos estudos desde Gênesis, você já me ouviu citar essa fala aqui algumas vezes. Isso é muito marcante para mim. No momento em que Deus quer fazer uma obra grandiosa, no momento em que o servo reconhece, eu não tenho capacidade, nem ferramentas, Deus pergunta para ele, o que é que você tem na mão? E esse servo de Deus, Moisés, tinha na mão um pedaço de pau. E ele fala para Deus, o que eu tenho na mão aqui é um cajado, é um pedaço de pau, é um bordão. E então Deus resolve usar o bordão. O que é que você tem na mão? Ele tinha coisa mais insignificante na mão. E Deus usa essa coisa mais insignificante, um pedaço de pau. Mas através dessa coisa insignificante, através desse pedaço de pau, desse bordão, Deus demonstra o seu poder, Deus realiza milagres e maravilhas. E Deus está revelando com isso que o poder não está nas coisas, o poder não está nas pessoas. O poder está nele e ele usa quando quer, o que quer e como quer. Então Deus disse para ele, lança na terra o bordão. Ele lança na terra e o bordão se transforma numa serpente. Moisés fugia dela. Não é um bordão, não é um pedaço de pau. Pois é, você vai fugir desse pedaço de pau. Eu vou demonstrar que eu faço o que quero, eu transformo o que quero. É maravilhoso vermos como Deus entra na realidade de seus filhos, como Ele participa da vida, como Ele usa o que temos, como Ele entra em nossa história. E o que é que você tem na sua história? O que é que você tem em suas mãos? Isso me faz entender que Deus já trouxe a minha mão e a sua mão, tudo que Ele quer que você tenha, tudo que Ele precisa que você tenha para que você faça o que Ele quer que você faça. E Ele vai usá-lo com o que você tem na mão. É pouco, Deus, é insignificante, talvez eu tenha que me aprimorar, talvez eu tenha que preparar, talvez eu tenha que estudar. Ok, você pode aprimorar, pode estudar, pode preparar e pode melhorar. Mas se hoje o que Ele te deu é isso que você acha pouco, Ele vai usar isso que você acha pouco para fazer o que Ele quer que você faça hoje. Se fosse vontade de Deus que você fizesse hoje uma outra obra que precisaria de outras ferramentas, Ele já teria te dado as outras ferramentas. Ele te deu hoje as ferramentas que você tem na mão hoje para o que Ele quer que você faça hoje. Se amanhã a obra exigir outras ferramentas, Ele dará. Se exigir uma transformação de ferramentas, Ele transformará. Se for exigido que um pedaço de pau se transforme em cobra, isso acontecerá. Mas o que você tem, o que Deus colocou na sua mão, é suficiente para fazer o que Deus quer que você faça. Então, depois de Moisés fugir da serpente, Deus fala, pega a serpente aí pela cauda. Ele pegou e ela volta a se tornar o bordão. E Deus fala, eu estou fazendo isso para que creiam. Ou seja, você tem um sinal para que creiam. Lendo os evangelhos, nós vemos que Jesus usa os milagres para que creiam. Jesus demonstra o seu poder para que as pessoas creiam quem Ele é. E Deus está fazendo isso aqui. Para que creiam, para que entendam que Ele é o Deus poderoso, Ele vai demonstrar esse poder com maravilhas. Mas para que creiam em quê? Para que creiam que você viu quem? Você viu o Senhor. E quem é o Senhor? O Senhor é o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Para que creiam, realiza milagre, e para que creiam, agora Ele vai dar outro sinal. Põe a mão no peito, e ele colocou a mão no peito, e quando ele tirou, a mão estava leprosa. E o Senhor falou, põe a mão no peito de novo. E ele colocou, e quando tirou, ela estava normal, como o restante do corpo. 2 sinais então, um cajado se transforma em serpente e a mão que é colocada no peito fica leprosa, branca, depois é colocado e volta a ser curado. São sinais que só Deus pode fazer, são maravilhas que Deus está capacitando o servo dele, Moisés, a fazer para que ele demonstre aos filhos de Israel que é realmente o Deus dos pais, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse Deus que está mandando Moisés liderar essa saída do povo do Egito para a terra prometida. E Deus diz, olha, se eles não crerem no primeiro, eles vão acreditar, se não crerem no primeiro, vão acreditar no segundo. Mas se nem assim eles acreditarem, se eles
não te ouvirem, então você vai pegar a água do rio, vai jogar na terra, e a água do rio vai se transformar em sangue. De qualquer forma, com um milagre, com outro, com um sinal, com outro, ou com um terceiro, que seria transformar a água do rio em sangue, com um desses sinais o povo vai acreditar que sou eu que estou mandando você. Deus já tinha dito para Moisés o que faria. Olha, você vai tirar o povo de lá, eu vou tirar o povo de lá através de você e eu vou levar para a terra prometida, eu vou dar grande riqueza. Deus já tinha anunciado o plano. Moisés já tinha ferramenta suficiente para confiar em Deus, mas ele tem tanto medo, tanto receio, tanto medo da sua incapacidade, da sua insuficiência, quer que Deus faça com alguém mais capaz, mais poderoso, mais eloquente. Então Deus vai ferramentando esse seu servo, dando a ele capacidades, dando a ele sinais para que ele mostre que é Deus que está mandando. E esses vários sinais devem servir para aumentar a segurança de Moisés. Olha, eu vou fazer o que Deus mandou. E tem sinais aqui para provar que eu estou fazendo o que Deus mandou, para provar que é Deus que está me mandando fazer isso. Deus está comigo fazendo isso. Já pensou que maravilha? Todos esses sinais, todo esse poder está demonstrando isso. Eu não estou sozinho. É Moisés mostrando para o povo, ao jogar o seu cajado na terra e ele se transformar em serpente, Moisés está dizendo, é Deus quem está fazendo isso. Deus está aqui, Deus está comigo, Deus está conosco, Deus está conduzindo. Olha, eu não consigo fazer isso, você não consegue, mas olha, minha mão está leprosa, olha, minha mão está curada, Deus está aqui, Deus está fazendo isso. Não acreditaram ainda? Vou pegar a água do rio, joga na terra, essa água se transforma em sangue. Deus está aqui, Deus está fazendo isso. Deus demonstra seguramente ao seu servo que ele está junto na caminhada, que a obra é dele, que a missão é dele, que a vontade é dele e que nós somos chamados graciosamente por Deus para participarmos do que ele está fazendo. Agora acho que deu, né? Depois disso tudo, então Moisés vai topar. Então o que é que Moisés diz? Mais uma vez, Senhor. Aquele que já tinha falado, não vão acreditar em mim, agora fala, eu nunca fui eloquente. Nem antes do Senhor falar comigo e nem agora que o Senhor falou comigo. Eu sou muito ruim, sou pesado de boca e pesado de língua. E diante dessa desculpa, né? Olha, não dá certo, a minha boca não dá certo, a minha língua não é boa o suficiente, eu não sou eloquente o suficiente, eu não sei falar bem o suficiente. Então Deus responde, quem fez a boca? Quem faz o mudo? Quem faz o surdo? Quem faz o que vê? Quem faz o cego? Não sou eu? Quem dá a capacidade de falar? Quem dá a capacidade de ouvir? Quem tira a capacidade de falar? Quem tira a capacidade de ouvir? Quem dá a capacidade de ver? Quem tira a capacidade de ver? Não sou eu? Não sou eu quem faz todas essas coisas? Eu que faço todas as coisas, que faço todas as pessoas, que posso escolher qualquer uma delas, estou chamando você porque quero usar você nesse plano que estou desenvolvendo. E essa paciência de Deus é fantástica, né? Porque esse rapaz já tinha que ter aceitado, não tinha? Já tinha que ter saído correndo, já tinha certeza que era o Deus que se revelou na sarça ardente com todo esse poder, era Deus quem está mandando, mas ele é tão inseguro, a fé dele é tão pequena que ele vai pedindo para Deus para não usar e Deus vai reforçando que é plano dele, que isso tem que acontecer. Eu já não teria tanta paciência com Moisés, você também não teria, mas Deus vem reforçando no seu filho que Deus quer sim usá-lo e que ele tem que ir, que ele deve confiar na palavra de Deus. Então, não sou eu quem faço todas essas pessoas, o que vê, o que não vê, o que fala, o que não fala, então vai. E vai agora, vai porque eu que faço todas essas coisas, eu serei com a sua boca e eu te ensinarei o que você tem que falar. Vai e vai agora. Então com essa ordem direta agora Moisés tem que ir, né? Então Moisés responde mais uma vez, Senhor, envia quem o Senhor quiser, envia aquela pessoa que o Senhor tem que enviar, a qualquer um, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Depois de toda aquela demonstração de poder que vimos no capítulo 3, e Deus se mostrando para Moisés, mostrando o plano para ele, é isso que eu farei, vai. Moisés fala, não Senhor, não vão acreditar em mim.
Deus fala, vai, tá aqui os poderes, aqui as maravilhas, você vai fazer milagres na frente deles, eles acreditarão em você, além desses dois tem mais um terceiro, vai. Não, Senhor, eu não sei falar direito. Vai, Moisés, eu estou mandando você. Não, Senhor, manda outro. Eu não. Quanta fuga, quanta insegurança, quanto medo. Esse nosso irmão Moisés, que foi grandemente utilizado por Deus, que é o grande nome do Antigo Testamento, afinal de contas a lei do Senhor é também chamada de a lei de Moisés. Esse nosso irmão tenta fugir de todas as formas, demonstra que a fé dele em Deus é pequena, não é suficiente, não é forte, demonstra que ele não acredita que Deus pode usá-lo. E isso é fabuloso, sabe por quê? Porque eu e você também não acreditamos que Deus pode fazer grandes coisas através de nós, que Ele pode usar a nossa vida, que Ele está no caminho conosco, que Ele está conosco nas tarefas, nas missões que Ele dá. E Deus que manda Moisés, que se apresenta para Moisés, que reforça a visão de Moisés sobre quem é Deus, esse Deus está conosco, caminhando conosco, andando conosco, reforçando em nós a visão de quem Ele é e nos direcionando para a missão. Por mais que às vezes tenha que se irar contra nós, demonstrar sua ira e falar forte conosco, como Ele fala com Moisés, falando, não tem desculpa, vai, se você acha que não falas bem, além de todos os sinais, eu vou dar ainda o seu irmão que vai falar por você, mas vai e vai agora. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés e Deus então disse, Arão, levita, teu irmão fala fluentemente e ele virá se encontrar com você e vendo-te se alegrará em seu coração. Então você vai falar, tu, pois, vai falar para Arão, você vai colocar as palavras na boca de Arão. Eu serei com a tua boca, serei com a boca de Arão e ensinarei a vocês o que vocês devem fazer. Arão vai falar por você ao povo. Arão vai falar o que você disser, então ele vai ser a sua boca. E você vai falar o que eu quero, então tu lhe serás por Deus. Vai carregar a mensagem e transmitir para Arão, e Arão vai falar para você. Então pega o cajado e vai. Depois dessa fala mais forte de Deus, então Moisés sai ali do ambiente da sarça, da conversa com Deus, para desempenhar a tarefa que Deus tinha mandado e vai falar com o seu sogro, avisando o sogro que ele vai sair em viagem, né? Então ele voltou para Jetro, o sogro, e falou, sogro, deixa ir, eu vou voltar aos meus irmãos, vou ver se meus irmãos ainda estão vivos. O sogro concordou, falou para ele ir em paz. E tem mais uma informação de que o Senhor também tinha dito para Moisés para ele ir tranquilo, porque as pessoas que queriam matá-los estavam mortas. Então Moisés finalmente sai. Moisés pegou a sua mulher, os seus filhos, colocou todos no jumento e ele voltou para a terra do Egito levando o cajado que Deus tinha mandado levar para fazer os milagres. E Deus fala, quando chegar lá, você lembra, lembra de fazer diante do faraó todos os milagres, mas não vai dar certo, o faraó não vai deixar, porque eu endurecerei o coração. O faraó não vai deixar o povo ir, né? Eu endurecerei o coração para que ele não deixe o povo ir, mas você vai dizer para Faraó, Deus está dizendo assim, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, Israel é meu primogênito, deixe meu filho ir, deixe meu primogênito ir para me servir, para que me sirva, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se você se recusar, Faraó, se você não deixá-lo ir, eu vou matar o seu filho, eu vou matar o seu primogênito. Desde lá, antes de Moisés sair, antes de Moisés chegar no Egito, Deus já tinha demonstrado o plano, já tinha falado que sairia com riqueza, que o coração de Faraó seria endurecido e também anuncia aqui a sua 10ª praga. Israel é meu filho, meu primogênito, deixa o meu filho me servir. Se você não deixar, você vai perder também o seu filho primogênito. Infelizmente é uma história trágica, a história das pragas. Todas as pragas são maldição de Deus que caem sobre aquela terra. Todas as pragas causam pânico, pavor, medo
medo, prejuízo, e infelizmente a última praga ela é mais forte, ela causa um mal irreversível, né? A perda dos entes queridos, a perda dos primogênitos. Infelizmente é um mal que vem, mas é um mal que também demonstra a graça de Deus sobre os teus filhos, também demonstra que onde há o sangue do Cordeiro que morreu na Páscoa, esse terror da morte, que é a consequência do pecado, não chega. E o que vem a seguir é uma história não muito lida, não muito pregada, não muito conhecida, é uma história um pouco difícil de entender, mas eu acho que entendendo-a em seu contexto, nós conseguiremos ver que não é possível nos envolvermos na obra, na missão de Deus, sem cumprirmos antes as exigências de Deus para os seus filhos. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor encontrou Moisés. Sim, tudo bem, o Senhor já encontrou Moisés no monte, né? Tá tudo certo. Mas o Senhor encontrou Moisés e quis matar. Olha que coisa doida. Deus encontrou Moisés no monte e deu para ele uma tarefa. E Moisés falou, não vai dar certo, não vão acreditar em mim. Deus falou, vai. Não vai dar certo, eu não falo direito, vai. Não, Senhor, não vai dar certo, é melhor o Senhor colocar outro, vai, e vai agora. Deus tinha uma missão para Moisés. Deus revelou detalhes dessa missão. O povo sairá de lá, virá para essa terra, sairá com riqueza, Faraó não vai deixar, você vai fazer esse milagre, você vai encontrar com Arão, vai falar com os anciãos vão acreditar, depois você vai falar com Faraó. Todo o projeto, tudo detalhado, como vai tirar, inclusive até o detalhe que inclui a última praga. Se Faraó fale para Faraó que se ele não deixar ir, não liberar meu primogênito, ele vai perder o primogênito dele. Com todos esses detalhes e com toda essa missão de Deus para Moisés, né? Moisés tinha uma missão longa a desempenhar, muitas coisas a fazer. Como é que Deus encontra Moisés no caminho e quer matá-lo? Deus encontrou Moisés, encontrou-o e o quis matar. O Senhor encontra Moisés e quer matá-lo. Faz sentido isso? O texto não diz que Deus encontra Moisés e chama um pouquinho a atenção. Deus encontra Moisés e perde a paciência com ele. Deus encontra Moisés e puxa a orelha dele. Não, Deus quis matar Moisés. E a impressão que temos aqui, pelo texto que vem a seguir, é de uma briga, de uma luta. E essa luta é interrompida como? Então, com essa situação de Deus querendo matar Moisés, Zípora, a esposa de Moisés, pega uma pedra aguda, corta o prepúcio de seu filho, pratica a circuncisão, lança aos pés de Moisés e diz, sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Que coisa mais estranha isso aqui, não é? E o que aconteceu com essa coisa estranha? Assim o Senhor o deixou, o Senhor não quis mais matá-lo. E o texto ainda explica, ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão. Olha que coisa mais estranha. Deus, que tinha mandado Moisés uma grande missão, encontra com ele na metade do caminho e quer matá-lo. E como é que se resolve esse dilema? A esposa de Moisés circuncida o filho e quando faz isso e joga o prepúcio diante de Moisés, imaginamos que diante de Moisés, diante de Deus, se Deus estava querendo matá-lo, esse problema de Deus querer matá-lo se resolve e Deus então o deixa. O que isso quer dizer? Para entendermos isso, você tem que entender o que era a circuncisão. A circuncisão é a aliança de Deus, é o pacto de Deus, é o sinal de que Deus tem uma aliança com o seu povo. Vimos que a circuncisão foi instituída por Deus lá na história de Abraão, lá no livro do Gênesis, quando Deus fala que faz uma aliança perpétua. E o sinal dessa aliança de Deus com seu povo é a circuncisão. Hoje nós temos nos casamentos uma aliança e nós chamamos isso aqui de aliança. Isso aqui não é a aliança. A aliança é o pacto que eu tenho com a minha esposa, que os casais têm um com o outro. Isso aqui se acaba, isso aqui se perde. A aliança não se perde, a aliança não se acaba. Mas esse anel aqui é um sinal que me faz lembrar de que eu tenho uma aliança, de que eu pertenço a uma aliança. E Deus tinha um sinal para se lembrar da aliança. O sinal é a circuncisão. E os filhos de Deus tinham por lei, por obrigação, colocar seus filhos na aliança no 8º dia depois do nascimento. Então, uma família que pertence a Deus, assim que o filho nascia, a primeira coisa que acontecia era colocar nessa criança o sinal de Deus,
A lei de Deus inclui as crianças, o pacto de Deus inclui as crianças, a aliança de Deus inclui as crianças. Perceba que a aliança não é um pacto da criança com Deus. Não é a criança que está conscientemente dizendo eu pertenço a Deus, eu pertenço à aliança. Não, é o pai que está dizendo o meu filho, toda a minha casa, inclusive o meu filho que acabou de nascer, pertencem a Deus. A minha casa recebe a marca de Deus. A minha casa tem a marca de pertencimento de Deus. E esse texto nos demonstra como Deus leva a sério o ajuste da casa, como Deus leva a sério a marca de pertencimento. Deus que deu uma missão para Moisés, falou, vai Moisés, faça. E Moisés fala, não dou conta. Deus fala, vai, faça, vai agora, faça. Agora Deus se encontra com Moisés no caminho e diz, não é de qualquer jeito que você vai fazer. Você vai acertar a sua casa antes de desempenhar a minha missão. Você vai incluir os seus filhos na aliança e reconhecer que a sua casa é meu povo, antes de ir chamar o restante do meu povo. E com o desfecho não fica dúvidas de que é exatamente isso que Deus está dizendo. Era exatamente esse o problema. Assim que Zípora pratica a circuncisão e põe nos filhos de Moisés a marca da aliança entre Deus e seu povo, Deus então deixa Moisés, porque Moisés agora está apto a cumprir a vontade de Deus, a missão de Deus. Moisés fez o que estava faltando, adequou sua casa, adequou sua família, colocou em seus filhos a marca de pertencimento a Deus. Depois de acertar a casa de Moisés, Deus vai falar com Arão. Arão, vai lá para o deserto, porque Moisés está vindo e vocês vão se encontrar. Então Arão foi lá, encontrou Moisés, ficou feliz, beijou Moisés. E Moisés então disse para Arão tudo que Deus tinha falado para ele. Olha, Deus me falou isso, e Deus me mostrou os sinais e mostrou para Arão. Então Arão e Moisés foram e ajuntaram os anciãos dos filhos de Israel. E Arão começa a desempenhar a função de falar. Arão falou tudo que o Senhor tinha dito para Moisés. E Moisés fez os sinais, para que o povo ver. O povo viu e o povo creu. E quando eles contam para o povo que o Senhor tinha visitado os filhos de Israel, que o Senhor viu a aflição, o povo se inclina e o povo adora a Deus. Esse texto que começa com toda a insegurança do mundo, com todo o medo, toda a falta de fé, o texto termina com prostrar-se, com inclinar-se, com adorar a Deus. Através daquele filho temeroso, inseguro, que se acha insuficiente, Deus leva o seu povo a adorá-lo. Deus se manifesta, Deus fortalece. Aquele filho, Moisés, tinha vários problemas, E inclusive a casa dele, ok? Deus vai e entra na casa, Deus entra na história, Deus confronta, Deus chama atenção, Deus traz para o conserto, Deus faz com que a casa seja colocada dentro da aliança, que os filhos carreguem o sinal da aliança, a marca do pacto, e depois Deus realiza o seu plano, começa a realizar seu plano, mostrando para Moisés que tudo que Deus falou e realmente se cumpriria. A primeira parte já começa a se concretizar. Os anciãos de Israel reconhecem que a mensagem é de Deus e todo o povo passa a adorar a Deus por conta da revelação de Deus para Moisés, por conta da revelação do plano de Deus, por conta da revelação de Deus. Deus se revela, os seus filhos o adoram. Deus se mostra, os seus filhos se prostram. E Deus usa para isso pessoas com limitações, pessoas insignificantes, pessoas com limitações de recurso, inclusive, pessoas que têm nada, pessoas que têm um pedaço de pau na mão. Não importa se você só tem um pedaço de pau, vai ser com esse pedaço de pau que Deus vai demonstrar o poder dele, porque o poder é dele. Meus queridos irmãos e irmãs, que esta história, que esse relato bíblico aqui possa reforçar no seu coração, no meu coração, esta certeza de que Deus nos chama.
Deus nos capacita, Deus nos ferramenta, Ele dá o que é necessário, Ele revela a nós seus planos, Ele demonstra a nós seu poder e Ele nos manda em missão para fazermos a vontade dEle. Talvez você fale assim, Deus nunca apareceu a mim na sarça ardente, Deus nunca falou comigo. Deus está falando com você hoje, à medida que você lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia comigo, Deus está falando contigo. Quando você lê a Bíblia sozinho, Deus está falando contigo. Deus fala conosco através da sua palavra viva. E essa palavra viva nos diz que Deus nos chamou para sermos aqui na terra voz de Deus, pés de Deus caminhando sobre essa terra, mãos de Deus alcançando pessoas, boca de Deus revelando a vontade dele a filhos e filhas que ele quer alcançar. Deus continua revelando a missão de libertar seu povo ainda hoje, e Deus conta com o seu trabalho, chama você para se envolver nessa missão. Talvez você, assim como Moisés, assim como eu, diga, Deus, eu não sei fazer, eu não dou conta, eu não sou melhor, porque não faz o Senhor mesmo? Por que o Senhor não manda um anjo fazer? Por que o Senhor não manda aquele ou aquela pessoa fazer? Eles são melhores que eu. Deus colocou você onde está, porque Deus quer usar você onde você está, com o que você tem, para se mostrar às pessoas que Ele colocou ao seu redor, para se revelar o poder, para salvar, para libertar. Pare de fugir, abrace a obra de Deus, acredite no Deus que chama você, olhe ao seu redor e diga, Deus, como o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer fazer, quando o Senhor quer fazer, e se envolva no que Deus está fazendo na sua casa, no seu trabalho, na sua rua, na vida dos seus amigos e amigas. Deus tem missão para você, você é missionário de Deus, Deus está usando você e Deus vai fazer a vontade dele através de você. Não corra, se envolva. Que Deus abençoe você, que Deus se revele a você, que Deus use você, que Deus guie todo o conserto necessário da sua casa, para que você viva, trabalhe, desenvolva a obra para a honra e para a glória de Deus. Um grande abraço, até o nosso próximo capítulo, se Deus quiser.